Estamos iniciando aqui a segunda parte do programa Conversa com Elas. E estamos aqui novamente com as missionárias Irenilda Lima e Selene Gomes para darmos continuidade a esse assunto tão bom que nós temos conversado. E agora nós vamos conversar sobre a saúde emocional e espiritual da líder. E eu queria perguntar para a Selene. Selene, quem cuida da líder? A líder. Partindo do conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, que ele disse, tem cuidado de ti mesmo, né? Então, a líder, ela precisa cuidar dela. Parte dela, né, esse cuidado. É bem verdade que depois ela terá, sim, outras pessoas que podem cuidar. As amigas, né, como nós falamos aqui, cuidam da amiga, né? Mas o primeiro ponto, o primeiro passo, parte da própria líder. Ela precisa entender que ela precisa cuidar das suas emoções, da sua saúde física, espiritual, né? E quando ela aprende a fazer isso, quando ela aprende a se cuidar, ela vai saber cuidar de outras também. Exige uma responsabilidade sobre nós para cuidarmos de nós mesmas, até para nós estarmos aptas para cuidar dos outros, não é isso? É verdade. Missionária Irenilda, a gente sabe que as críticas podem nos ferir, nos machucar e causar problemas emocionais para nós. E a pergunta que eu faço é, como lidar com as críticas na igreja? Primeiro, Isabel, nós precisamos identificar, né, a crítica. Porque tem a crítica construtiva, né, onde a intenção da pessoa é ajudar, né, fazer você ver algo que você não está vendo, né? E quem nunca recebeu uma crítica construtiva e ao chegar em casa, ao colocar a cabeça no travesseiro, foi analisar o que ouviu e entendeu, realmente eu preciso mudar, dessa crítica, né? Eu preciso melhorar. E identificar se a crítica é destrutiva, né? Onde a intenção da pessoa é má, é ofensiva, né? E quando a crítica é destrutiva, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, não descer ao nível dessa pessoa, né? Manter o equilíbrio, porque o foco destes é te descredibilizar, né? Diante da sua liderança. E você tem que tomar muito cuidado, né? Não tecer nenhum comentário, né? Vigiar, não ficar se justificando o tempo todo, porque quem nos justifica é Deus. É Deus, né? E ore por estas pessoas, ore para que seja transformada. Não é fácil lidar com as críticas destrutivas, né? Me vem uma pergunta agora para mim lhe fazer. Aprender a lidar com críticas, principalmente as críticas negativas, tem muito a ver com o fato de eu conhecer a minha identidade em Cristo? Com certeza. Com certeza. Ter convicção do seu chamado, né? Do seu chamado em quem você é em Cristo. Com certeza. Tem muito a ver com a nossa identidade em Cristo. Quando nós entendemos isso, nós permanecemos firmes diante de qualquer circunstância. E não ficamos nos explicando o tempo todo, né? Essas pessoas vêm e vão. E essas pessoas constantemente vão passar pelas nossas vidas. Constantemente. Né? Enquanto nós exercemos o nosso ministério na Terra, nós vamos passar por pessoas que vão nos criticar positivamente e pessoas que vão tentar, de alguma forma, nos descredibilizar. Descredibilizar, qual é a palavra correta? Descredibilizar. Descredibilizar, né, em relação ao nosso papel. Enfim, isso pode nos machucar, nos destruir até. Nós precisamos ter estrutura psicológica, emocional, para nós lidarmos com as pessoas que vão resistir à nossa liderança, as pessoas que vão nos criticar e outras coisas mais, né? Certo. Então, olha, eu me recordo que no início da minha... Assim que a gente assumiu a segunda congregação, eu orei a Deus e pedi estrutura psicológica para Deus. E eu confesso, Isabel, que hoje são poucas coisas que me abalam, viu? E eu procurei também criar os meus filhos fortes, para não se abalar com qualquer coisa. Nós falamos na parte primeira do nosso programa sobre a questão do secreto, né? É no secreto que nós somos forjadas por Deus. E essa forja nos prepara justamente para esses embates em relação a críticas, principalmente a críticas destrutivas, que tentam, de alguma forma, nos desestabilizar. Não é isso, Selene? Exatamente. Eu, fazendo só uma colocação aqui,
que é necessário. Por mais que doa, infelizmente, vão existir as críticas destrutivas, né? Porque nem toda crítica ela vem para nos construir, né? Isso. Mas por que eu digo que é necessário? Porque é uma maneira de nós atingirmos a nossa maturidade, de sabermos lidar, não é? Aprendemos a E lidar. principalmente relacionado ao que você falou, missionária Irenilda, a respeito dos nossos filhos. Porque não sofre só a gente. Nossos filhos sofrem, às vezes até mais. Então, a gente precisa estar preparada para saber lidar ou não lidar com essas críticas, simplesmente não lidando com essas críticas que nos destroem, que tentam nos destruir, nos travar também, não dando importância, não é? Não dando tanta importância, observando o nosso foco, né, seguindo em frente, porque quanto mais nós damos importância às coisas que tentam nos travar, mais elas vão nos travar. Mais gigantes, Elas vão né? se tornando Agigantadas. de uma forma tão forte que pode chegar a um ponto de nos levar a desistir. Agora, quando a gente não dá importância, não para muito para ouvir, para se deixar levar pelas críticas, a gente consegue avançar, com certeza. E conseguimos atingir o nosso alvo. Certo. A forma como lidamos com as críticas é a forma como demonstra, né, a nossa maturidade espiritual. E é interessante, o líder ele é alvo, então as pessoas estão observando. E há críticas que vêm apenas para um teste de como nós vamos nos comportar diante dessa circunstância, dessa situação. As pessoas estão nos observando para ver o comportamento nosso diante, ou como nós vamos reagir ou agir diante de certas críticas, não é isso? Missionária Selene, considerando os embates que a gente enfrenta, tanto emocionalmente quanto psicologicamente, espiritualmente e até fisicamente na obra, alguma vez você pensou em desistir? O que te fez permanecer? Pensei. Acredito que é uma atitude humana, não é? Nossa, de pensar em desistir. Porque o que nos leva a pensar em desistir? Quando a gente vai ouvindo, os desafios vão crescendo, a crítica, né, tantas outras coisas, e aí você começa a duvidar, não é, do seu papel, da sua liderança. Será que realmente Deus me quer nesse trabalho? Será que realmente é o Senhor? E eu pensei, sim, mas o que me fez permanecer? Deus. Deus. Um dia eu estava nesse embate, nesse questionamento, meu Deus, eu acho que está na hora, não é do Senhor, porque a gente quer fazer com que entender que o nosso chamado ele é do Senhor quando as coisas estão dando certo. E nem sempre isso vai acontecer, né? Nem sempre. Quando as coisas não dão certo, também Deus está ali. É uma maneira de a gente também estar crescendo, nós somos humanos. E quando eu estava nesse pensamento, eu sonhei que chegava na minha casa um idoso assim que ele se parecia com o pastor Pedro Lima. Todo vestido de branco, ele não falava nada, mas eu entendia tudo que ele queria falar comigo. E eu abria a porta, ele entrava, eu sentava de um lado da mesa, ele do outro, né? E ele estendia as mãos para mim e eu colocava as minhas mãos nas mãos dele. Aí ele perguntou assim: se for para você ficar mais um ano, você fica? Aí eu falei: fico. Aí ele levantou e foi embora. Aí, de fato, eu fiquei mais um ano, mais um ano, mais um ano. Aí eu entendi o que ele quis dizer com mais um ano. Né, exatamente. Eu entendi o que ele quis dizer com mais um ano, né? Então, o Senhor, ele sempre está ali para nos abençoar, nos ajudar. E quando a gente pensar em desistir, porque o líder vai pensar, a gente precisa recorrer ao Senhor, porque é Ele que nos dá força para a gente continuar. Senhora Irenilda, diante dessas lutas que a gente enfrenta, principalmente ao nível das emoções, da mente, nós precisamos de algumas disciplinas espirituais para a gente permanecer. Quais são as disciplinas espirituais que a senhora costuma aplicar para a sua vida, na sua liderança, para que a senhora consiga permanecer e vencer esses embates? Confiança em Deus. Confiar plenamente em Deus.
Eu sempre digo, Isabel, que no final vai dar tudo Tudo certo. certo. Acho que vocês já ouviram, né? Sim. Eu dizer isto. No final vai dar tudo certo, né? E diante dos desafios da obra, dos trabalhos que nós promovemos, as dificuldades vêm. Mas eu sempre trabalhei isso na minha mente. Sabe, quando, por exemplo, estávamos organizando ali para receber a convenção em Anápolis, e a demanda é muito grande, quem já hospedou sabe. Então, eu sempre trabalhei essa questão na minha mente, porque tudo começa na mente, né? Que no final vai dar tudo certo. E a minha confiança em Deus e também a oração, sem dúvida, né? Sem dúvida. E a minha oração para este ano, eu iniciei dizendo para Deus que o que eu mais quero é que todos os dias a minha alma anele, todos os dias, para estar com Deus, estar no secreto com Deus. Eu não quero desejar outra coisa desejando isso. A minha alma desejando isso é o suficiente. Estar com Deus. E é o que nos prepara, né? Esses E dias recebemos as diretrizes. Sim, nos prepara. Eu estava lembrando esses dias, meu pai era um radiotécnico, ele fazia concertos de rádios. E eu lembro que quando ele consertava um rádio, eu era muito jovem, ele ia para o quintal da nossa casa e ele colocava o rádio no ouvido e ficava mexendo nos botões para sintonizar o rádio em alguma faixa que estivesse pegando. Aí ele só parava quando havia uma música perfeita, sem ruídos. E eu estudando, lembrando disso, eu estava lendo o livro Mulheres do Secreto, né? E aí eu lembrei que lá ela diz que no secreto é o lugar onde Deus nos sintoniza com o céu. Aí eu lembrei do meu pai sintonizando os rádios, né? Quando a gente vai para o secreto, o Senhor vai nos ensinando, né? Nos forjando, nos preparando para vencer lutas, dificuldades, né? E nos fortalecer para continuar a questão da certeza de estar em Deus, né? Como foi a resposta da missionária Irenilda, confiar plenamente em Deus é o que nos faz permanecer na nossa caminhada como líder na casa de Deus. Quer colocar mais alguma coisa, Selene? E a gente precisa estar também disponível a ouvir Deus, né? O conselho de Deus através da palavra dele, estar ligada ao Senhor e sabendo que nós não caminhamos sozinhos, de forma alguma. Por isso a gente precisa ser disciplinada mesmo nessas ações, como a oração, que a missionária Irenilda colocou muito bem, né? A confiança e ouvir a palavra do Senhor, lendo, estudando, aprendendo com Ele, nos fortalecendo com Ele. Amém. Nós estamos quase chegando ao final do nosso programa. Nós queremos tratar de um último assunto. Nós queremos falar sobre o futuro da liderança feminina na igreja. E eu gostaria de começar com a missionária Selene ou Irenilda, que vai responder. Missionária Irenilda, a senhora vê uma necessidade da forma como nós formamos as mulheres líderes na casa do Senhor? Há uma necessidade de mudar essa forma como nós formamos essas mulheres? Eu vejo a necessidade de nós incluirmos alguns assuntos que por muitos anos foi ensinado na igreja que a igreja não deveria se envolver, né? Então, eu entendo que a igreja ela precisa estar envolvida em todas as esferas da sociedade, né? Algo que foi sempre ensinado, foi dito que a igreja, por exemplo, não deveria se envolver com política, né? E hoje nós precisamos mais do que nunca estarmos atentos, né, às leis que estão sendo formadas, estarmos atentos a quem realmente vai defender os nossos princípios cristãos, né? Sim. E estarmos trabalhando para que a gente coloque pessoas na Câmara dos Deputados, no Senado, em todos os órgãos da prefeitura, os vereadores, né? Sim. Pessoas que defendam os nossos princípios. Então, eu entendo que a gente precisa aprimorar, né, essa questão da liderança, da formação de liderança, né? Também incluir hoje cursos de capacitação, como nós trabalhamos com crianças autistas, Sim. por exemplo, né? Agora, no dia 21 de fevereiro, nós teremos lá em Anápolis, já organizado pelo departamento da Rede Kids, uma palestra voltada para ensinar as professoras, né, as tias, a trabalhar com as crianças que são autistas. Então,
eu entendo que nós precisamos agregar, Sim. sabe? Alguns assuntos que por muitos anos foram tabus, né? Que a igreja não deveria se envolver. Eu acho que a igreja ela tem que estar em todas as esferas, ela tem que se movimentar. Não formar líderes apenas no quesito espiritual, mas trabalhar a questão de fora, né, secular, porque são necessidades, as pessoas estão vindo com portadores de necessidades especiais, estão vindo para a igreja e nós temos deficiência de pessoas que saibam lidar, né, com essas pessoas. Então, é necessário também agregar, como você falou, né, a formação dos líderes, essas questões que são importantes. E ainda a gente também ter o cuidado nessa formação, também trabalhar a questão de surdo-mudo, né? Sinais, leitura de sinais, porque nós tivemos uma menina na nossa igreja que ela era surda-muda. Então, quando os pais chegaram na igreja, eles perguntaram para mim qual era a minha formação. E eu falei que eu era pedagoga e tal. Então, eles perguntaram, porque hoje, na grade curricular da pedagogia, existe, não é, essa formação. Mas, na minha época, não existia. Nós não tivemos essa matéria, né? Então, foi uma falha muito grande na educação na época. E a gente precisa disso, e na igreja a gente precisa também. Então, esses pais perguntaram para mim se eu sabia, né, conversar, e eu falei que não sabia. Então, realmente precisa. Tudo isso é necessário para que a gente possa fazer um trabalho realmente, porque o trabalho da igreja, ele é um trabalho social também. Sim. Não é? Ele é um trabalho social e a gente precisa estar preparado para atender à sociedade dentro da igreja. Né? Então, não tem como separar o social do espiritual, né, em relação ao trabalho da igreja. E com base nessa mesma pergunta que eu fiz para a missionária Irenilda, eu queria perguntar para você. Você acha que há uma necessidade de nós formarmos as moças da igreja, as meninas, de forma segura, tanto bíblica quanto espiritualmente ou emocionalmente, para liderar na igreja? Urgentemente é necessário isso acontecer, para que não venha, né, a necessidade surgir porque elas assumiram um departamento no futuro ou porque elas casaram e o marido se tornou pastor, não. Mas, independente de elas terem no futuro ou não, a gente precisa preparar essas meninas agora. Inclusive, é um trabalho que eu já faço na igreja, né, um curso, um trabalho com as meninas, já levando para esse lado aí. Então, a gente precisa entender que as meninas, as moças, digamos, as adolescentes, vamos começar daí. Não um trabalho de liderança em si, já aquela coisa mais assim, sistematizada. Também, não, né? Mas já ter noção, não é? Mas, quando nós voltamos um pouco para o nosso passado, nas nossas Assembleias de Deus, quantas meninas de 12 anos assumiram escola dominical, Sim, departamento infantil, né? Professora de escola dominical. Sim. Que preparo essas meninas tiveram? E eu tenho uma amiga que o pai dela parece que era pastor, e ela disse que teve a necessidade de ser professora com 15 anos de idade, sendo que ela não teve preparo, ela não passou por um curso antes de formação. E ela disse que foi um desafio muito grande para ela. Então, ela aprendeu assim a duras penas, né, com a prática mesmo. Aí, depois é que ela foi se qualificando. Então, existe, sim, a necessidade. Nós trabalhamos lá na igreja com as adolescentes como monitoras. Então, a gente prepara elas para serem monitoras, para atenderem já o departamento infantil em tudo que necessitar, e elas já vão sendo formadas para o futuro, quem sabe, né, estarem como professoras, como líder de departamento infantil, porque é assim que começa. Aí vai crescer, vai só desenvolvendo. Só desenvolvendo. Missionária Irenilda, o que dizer para uma mulher que foi chamada, que sabe que tem um chamado para liderar, mas tem medo desse chamado? Ela precisa vencer a fortaleza do medo que foi erguida na sua mente. Né? Tudo começa no campo da mente. Né? É melhor a gente errar tentando do que nunca ter tentado, né? Então, tudo começa na nossa mente. Alimente a sua mente com pensamentos positivos e as muralhas do medo irão cair, né? Então, vença
vença este medo, vença essa fortaleza que se ergueu na sua mente. Lembrando que quem fez o chamado é fiel para nos acompanhar até o fim, né? Até o fim. Ele não nos deixa só quando nos chama, ele vai conosco, né? Selene, na caminhada. Isabel, eu me lembro que quando eu fui fazer autoescola, eu ouvia de todas as pessoas que eles tinham reprovado porque ficaram muito nervosos, né? E eu já comecei a trabalhar porque ficaram nervosos e ficaram com medo, né? O medo fez muita gente reprovar na autoescola. Então, eu já trabalhei na minha mente. Quando eu fui fazer a minha prova, eu dizia para mim mesma, eu disse, se eu for reprovada, eu não serei nem a primeira e nem a última. Na primeira prova eu reprovei, na segunda... Antes do meu processo retornar para a autoescola, eu já estava lá tentando remarcar. Porque, às vezes, as pessoas reprovam na primeira, aí já deixam ser dominados pelo medo, Sim, né? sim. E eu já trabalhei isso na minha mente desde cedo. E aí, na segunda vez que eu fui fazer a minha prova, passei. Glória a Deus. Então, Venceu, no campo da mente. tudo no né? campo da mente. Né? Eu gosto muito de lembrar que o que diz Salomão, ele diz que assim como pensa a sua mente, assim você é. Isso é muito sério, né? Então, se você sente o medo e deixa o medo lhe vencer, você vai ser um medroso ou uma medrosa para o resto da vida. Não é isso, Selene? E eu quero só acrescentar que, mesmo com medo, haja. Né? Tem um livro da Joyce Meyer que ela fala sobre isso, e ali tem vários depoimentos de pessoas que elas foram chamadas para exercer determinada função e elas ficaram, o medo travava aquelas pessoas, mas elas ouviam isso, mesmo com medo, haja. E foi nesse momento que elas, agindo com medo, que elas conseguiram vencer. E quantos medos a gente tem, não é? Na própria liderança, você está liderando um determinado trabalho e você ainda tem medo para determinadas situações, mas mesmo com medo age. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, que o medo não pode me travar, e foi aí que eu consegui vencer vários medos da minha vida. E o medo só é vencido quando ele é encarado, né? Quando você foge dele, ele se agigantesca, né? Se agiganta, mas se você enfrenta ele, ele se torna pequeno e você se torna grande, né? A gente aprende isso também em relação às nossas emoções. Nós chegamos ao final, mas antes de nós encerrarmos totalmente, eu queria fazer aqui um jogo rápido de palavras com vocês. Eu vou dar uma palavra, uma frase, e vocês vão colocar aquilo que vocês entenderem ser sobre o assunto. E aí, cada uma responde, começando pela missionária Irenilda, depois Selene. Liderar é? Privilégio, uma honra. Um desafio muito bom, que nos leva ao crescimento, não é? Que nos leva à maturidade. O maior mito sobre a esposa do pastor é? Que ela tem que se pregar, que ela tem que ser uma pregadora. Essa é igual ao pastor. Essa é o pastor. Não Uma frase que toda líder deveria ouvir. A humildade precede a honra. Eu vou repetir, mesmo com medo, haja. Né? Vai em frente, você consegue, você é capaz. Um limite que eu devo estabelecer é? A do respeito. Respeito. Reconhecer que eu não sou, sei tudo. Isso é um limite. Reconhecer, saber dizer não e me posicionar quando eu não puder, quando eu não souber. Se eu pudesse voltar ao início da minha liderança, eu diria para mim mesma: o Senhor nunca vai te desamparar. Deus está com você. Vai em frente, você consegue. Amém. Nós estamos encerrando aqui a segunda parte do programa Conversa com Elas. E eu gostaria de ouvir das nossas convidadas aquilo que elas gostariam de deixar como consideração final para este programa. Queremos tão somente agradecer a Deus, né, pelo privilégio de podermos estarmos participando deste primeiro programa Conversa com Elas. Eu espero você no próximo programa. Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de participar desse programa Conversa com Elas, de um grande aprendizado que nós tivemos aqui. Vamos levar para a nossa vida, com certeza, porque a gente vai estar sempre aprendendo. E eu deixo um conselho para você que quer ser líder. Continue, vá em frente, o Senhor é com você. Acredito que tudo que nós conversamos aqui serviu de base para que você possa dar o primeiro passo. Saiba que Deus tem uma chamada na sua vida e, com certeza, Ele escolheu você, não foi por acaso. Ele escolheu você com um propósito. Que Deus continue abençoando sua vida e abençoe toda esta equipe. Muito obrigada. Senhora Irenilda, missionária Selene, muito obrigada.
Chegamos ao fim deste programa que foi muito bom, um aprendizado muito grande. Nós louvamos a Deus por sua vida que está nos assistindo. Espero que você continue conosco nas próximas edições do Conversa com Elas. Como já falei, aqui é um espaço para conversas, testemunhos, compartilhamento e, com certeza, algo que vai trazer crescimento para a nossa vida como líder na casa do Senhor. Até o nosso próximo programa Conversa com Elas.